analisar o processo de impeachment contra o governador, a vice-governadora e o secretário estadual de administração. O governo do estado libera o transporte intermunicipal urbano e rodoviário, independentemente da situação de risco das regiões para a Covid-19. Primeiros dias de estacionamento rotativo na capital são marcados por desinformação de motoristas e apoio do comércio. Polícia Civil deflagra a operação de combate a fraudes em licitações e cumpre mandados no sul do estado. Veja ainda, operação conjunta recupera cargas furtadas e prende 3 pessoas por receptação qualificada no litoral norte. E no esporte, Chapecoense derrota o Guarani dentro de casa e segue invicta na Série B do Campeonato Brasileiro. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. 50 catarinenses perderam a vida nas últimas 24 horas para o coronavírus. É o que revela o relatório do governo do estado divulgado hoje. O total de catarinenses vitimados pela doença chegou a 2.116, com uma taxa de letalidade bastante alta, 1,56%. O ideal é abaixo de 1. O governo não divulga mais os detalhes sobre os mortos. Santa Catarina tem confirmados 135.690 casos de Covid-19, com 125.392 pacientes recuperados da contaminação pela doença. A ocupação de leitos de UTI no estado está em 71,9%. O governo do estado autorizou a retomada do transporte coletivo intermunicipal urbano e rodoviário em todo o estado, isso independentemente da avaliação de risco potencial por região. A medida pode ser restringida pelos municípios. De acordo com a portaria, a operação do transporte precisa seguir diversas regras sanitárias e já começou a valer a partir da publicação no Diário Oficial. Entre as normas sanitárias, as empresas devem manter a ocupação de até 50% da capacidade, com os passageiros sentados de forma intercalada. É obrigatória a disponibilização de álcool 70%, a desinfecção completa dos veículos ao fim de cada viagem e a orientação com frequência de funcionários e passageiros sobre as medidas básicas de higienização e os cuidados em prevenção à Covid-19. As medidas para a operação dos terminais rodoviários determinam que somente pessoas que vão viajar podem acessar o terminal. Deve haver demarcação de distância de no mínimo 1,5 metro em locais de atendimento ao público, de filas no embarque e desembarque, nos assentos e nos pontos de ônibus. As empresas também devem priorizar a comercialização de bilhetes de passagem pela internet ou meios digitais e fixar cartazes com medidas básicas de higienização e cuidados em prevenção. As normas sanitárias também determinam o uso obrigatório de máscara por passageiros, motoristas e funcionários. Na capital do estado, o transporte intermunicipal e rodoviário segue proibido, pelo menos por enquanto. A Prefeitura de Florianópolis informou que a liberação do serviço e da operação no terminal Rita Maria vai ser analisada pela equipe de saúde, levando em consideração o cenário epidemiológico para o coronavírus. O dia foi marcado por um protesto de músicos no centro da capital. A categoria pede o retorno das atividades paralisadas pela pandemia de Covid-19. Os músicos se reuniram em frente à Catedral Metropolitana no centro de Florianópolis no início da tarde desta terça-feira, com gritos de "Músico é profissão". Músico é profissão! Os profissionais que estão parados desde o início da pandemia em março pediram a elaboração de protocolos de segurança para a retomada das atividades em locais que já reabriram na cidade, como bares, restaurantes e cafés. A gente espera é que os outros locais também possam liberar isso, junto São José, Palhoça, Biguaçu, porque o músico está mais de 5 meses parado e a necessidade. Muitos de nós estamos sendo despejados dos lares. Muitos de nós não temos mais hoje como sobreviver, geladeira vazia. Então é necessário que se volte isso. Segundo a assessoria do gabinete do prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, a área técnica da prefeitura está discutindo sobre os protocolos pedidos pelos músicos. A previsão de retorno é para o dia 1º de setembro. Uma ação conjunta entre as polícias civis do Paraná e de Santa Catarina apreendeu cargas de alimentos que haviam sido furtadas. 3 pessoas foram presas em flagrante. As investigações apuraram que uma carga de frangos tipo exportação estaria em comercialização em mercados chamados de ponta de estoque, que oferecem alimentos com até 70% de desconto.
Os policiais foram até uma rede de supermercados com filiais em Balneário Camboriú, Rio do Sul e Ibirama e apreenderam frango tipo exportação que pertencia a uma carga furtada no dia 17 de junho em Paranaguá, no Paraná, avaliada em R$ 155 mil. Também foi apreendida uma outra carga de produtos para exportação, saqueada no dia 9 de julho após um acidente de trânsito em Ibirama. Na data de ontem foi lavrado flagrante de 3 pessoas responsáveis por esses estabelecimentos comerciais, as quais estavam comercializando tanto batata congelada quanto frango que eram destinados à exportação. Inclusive, eles haviam já descaracterizado esse produto, evitando com isso que a polícia identificasse que tratava-se de produto destinado ao mercado externo e não ao mercado interno. Na sequência das investigações, a polícia foi até Navegantes e encontrou o restante das cargas furtadas em um container refrigerado. Um container que é utilizado pelos integrantes desse bando para armazenar. E aqui localizamos grande parte da carga, tanto de batata quanto da carga de frangos. As embalagens elas são claras e evidentes, informando que são produtos destinados à exportação e não ao mercado interno. 3 pessoas foram presas em flagrante por receptação qualificada. As investigações vão continuar para identificar e responsabilizar demais envolvidos. A Polícia Civil deflagrou hoje a Operação Convite Marcado para combater fraudes em licitações no sul de Santa Catarina. 12 ordens judiciais foram cumpridas. Ao todo, 5 mandados de prisão temporária e 7 de busca e apreensão foram cumpridos pelos policiais da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção nas cidades de Tubarão e 13 de Maio, no sul do estado. As investigações constaram indícios de que uma organização criminosa atuava havia 8 anos para fraudar licitações nas cidades de 13 de Maio e Armazém. Convite marcado. A investigação é capitaneada pela 2ª DECORS, Delegacia Especializada no Combate à Corrupção, responsável pela região sul do estado, investigou e apurou que cerca de 40 licitações na modalidade convite haviam sido fraudadas por empresas pertencentes ao mesmo grupo, empresas fantasmas e empresas laranjas. O prejuízo aos cofres públicos chegou a R$ 4 milhões em fraudes em editais de peças e serviços para tratores e outras máquinas. Os presos são empresários do ramo de laranja, suspeitos de fraude em licitações, associação criminosa, falsidade ideológica e outros crimes. A operação também apreendeu computadores, documentos e aparelhos celulares. Em São José, na Grande Florianópolis, a Polícia Militar apreendeu 240 quilos de maconha em uma residência. Além disso, foram apreendidos também R$ 25 mil em dinheiro. A maconha foi localizada em uma casa no bairro Forquilhas, em São José, por policiais do 7º Batalhão da PM. Foram encontrados 240 quilos da droga, R$ 25 mil em dinheiro, balanças de precisão, embalagens para drogas, anotações do tráfico, uma TV e uma moto. Ninguém foi preso. A polícia descobriu que o imóvel estava alugado de maneira indevida para um homem com diversas passagens pela polícia. Ele e a esposa conseguiram fugir do local. A seguir no Band Cidade, a Assembleia Legislativa aprova os nomes da comissão que vai analisar o processo de impeachment contra o governador, a vice-governadora e o secretário estadual da administração. Nós já voltamos.